Drogas psicodélicas têm mantido há muito tempo uma fascinação especial pela humanidade, porque elas produzem um estado alterado de consciência, que é caracterizado por distorções da percepção, alucinações, visões, êxtase, dissolução das fronteiras do eu e a experiência de união com o mundo. Elas têm sido usadas tradicionalmente por muitas culturas indígenas em práticas médicas e religiosas por séculos, se não milênios. Nesse vídeo aqui você vai entender como a psilocibina, uma dessas drogas psicodélicas, atua no cérebro. A pesquisa sobre psicodélicos não começou até a década de 1950, após a descoberta do LSD por Albert Hofmann. Os efeitos experienciados pelas pessoas que utilizam psilocibina dependem de diversos fatores diferentes, como por exemplo, o contexto emocional do indivíduo no local e no momento que vai ser utilizada a droga, a dose da droga utilizada, como que é as expectativas da pessoa que vai estar utilizando aquela droga, no sentido de como que ela espera que vai ter os efeitos. Enfim, vários efeitos, vários fatores diferentes são importantes para as sensações que a pessoa vai sentir utilizando a psilocibina. Essa psilocibina produz uma ampla gama de estados experienciais, desde sentimentos de infinitude, unidade, êxtase, até experiências de ansiedade, de perda de controle e pânico. Mas o que é a psilocibina? A psilocibina é um alcaloide do grupo das triptaminas alucinógenas, uma substância produzida principalmente por fungos do gênero Psilocybe, que são encontrados ao redor do mundo, sendo mais comumente encontrada na espécie Psilocybe cubensis. Após a ingestão da substância, através do chá de cogumelo ou do cogumelo desidratado, a psilocibina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal e convertida em psilocina, seu principal metabólito ativo. O indivíduo vai levar de 15 a até 45 minutos para começar a sentir os primeiros efeitos da psilocibina sobre o corpo. Os efeitos vão variar de pessoa para pessoa e também vão variar dependendo do tipo de cogumelo que está sendo consumido, por conta da diferença entre a quantidade de alucinógenos, além da psilocibina, presente nesses cogumelos. Existem vários efeitos psicológicos e sensoriais causados pela utilização da psilocibina. Dentre os principais efeitos físicos temos a dilatação de pupilas, a diminuição do apetite, o aumento na produção de suor, um estado de alerta aumentado, um aumento da temperatura corporal e da frequência cardíaca. Já dentre os efeitos psicológicos, os principais relatados são alucinações visuais e perceptivas, que também são conhecidas como as viagens que a droga proporciona. Alguns efeitos sensoriais podem incluir uma experiência de cores radiantes ou mais vibrantes, os objetos podem parecer ondular ou respirar de uma outra forma, ou até mesmo padrões coloridos através de pálpebras fechadas, com uma alteração do tempo e de texturas de objetos também sendo presentes nesses efeitos sensoriais. Mas como será que a psilocibina consegue atuar no cérebro para poder causar todos esses efeitos psicológicos e sensoriais? Bem, mas antes de eu falar, que tal você parar de viajar e deixar seu like aqui embaixo se você estiver gostando do conteúdo para ajudar o canal a crescer? Vamos lá, não custa nada, hein? A psilocibina atua farmacologicamente como um agonista de receptores de serotonina do tipo 5-HT2A, um subtipo de receptor de serotonina amplamente expresso em várias regiões do cérebro, como córtex, hipocampo, núcleos da base e tronco encefálico. Beleza, eu sei que são nomes complexos, mas a ideia é que a psilocibina consegue potencializar a atividade de serotonina em locais específicos do cérebro e que possivelmente isso estaria relacionado com o surgimento das alucinações e também o surgimento das alterações psicológicas causadas pela utilização da psilocibina. Uma das áreas do cérebro que parece ser bastante afetada pela utilização da psilocibina é o córtex pré-frontal. Alguns estudos têm demonstrado que, de forma bastante interessante, o aumento da atividade desses receptores de serotonina, causado pela psilocibina, promove um aumento na atividade de neurônios excitatórios do córtex pré-frontal. Além disso, a nível de redes neuronais, a psilocibina parece ser capaz de atuar na modulação de uma rede neuronal importante chamada de rede de modo padrão. A rede de modo padrão é uma rede de regiões cerebrais que são mais ativas quando a gente não está focado no mundo exterior, e sim engajados em tarefas orientadas para um objetivo. Ela é envolvida em processos como a autorreflexão, o pensamento sobre o passado ou o futuro e a construção do senso de identidade pessoal. Alguns estudos de neuroimagem mostram que a psilocibina leva a uma diminuição na atividade e conectividade dentro dessa rede de modo padrão. Isso significa que diferentes áreas do cérebro que estão normalmente mais conectadas e mais ativas sincronamente
simplesmente diminuam sua atividade com a utilização da psilocibina e acabem diminuindo a sincronicidade de atividade de diferentes redes de neurônios. A redução da atividade da rede de modo padrão parece estar associada com os sintomas de dissolução do ego que a psilocibina e outras drogas alucinógenas conseguem promover na pessoa. Esse sentimento de união com o todo e de alteração de identidade pessoal. Ou seja, provavelmente, ao atuar modificando a conectividade e a sincronicidade dessa área, a psilocibina de fato consegue promover essas sensações psicológicas e esses efeitos sensoriais de dissolvimento da identidade e de sentimento de unidade com a natureza ou coisa do tipo. É importante eu destacar aqui que essa rede de modo padrão, ela não é desativada pela utilização da psilocibina. Na verdade, ela tem uma diminuição na sincronicidade e, portanto, uma diminuição na dinamicidade de atividade dessa área. Ela fica mais difícil de se conectar ou mais difícil de processar como ela estaria fora da utilização da psilocibina. Na realidade, se a gente fosse tentar resumir simplesmente, de forma bastante tranquila, qual que é a atuação da psilocibina sobre o cérebro, é justamente essa: a capacidade de alterar os mecanismos de neuroplasticidade e tornar certas regiões do cérebro mais ou menos dinâmicas, mais ou menos sincronizadas. Isso em vários locais diferentes. Falamos aqui sobre a rede de modo padrão e o córtex pré-frontal, mas já tem vários estudos elencando alterações em outros locais, como o hipocampo, como o hipotálamo e vários outros locais que são importantes para o funcionamento do processamento das emoções e também o processamento das sensações corporais. Existem algumas hipóteses dentro da neurociência de que talvez a psilocibina possa atuar melhorando os sintomas de alguns transtornos psiquiátricos que estariam diretamente relacionados com uma hiperatividade de áreas como a rede de modo padrão. Podemos citar aqui, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Mas a gente ainda tem poucos estudos que de fato avaliam a eficácia dessa droga em pacientes que sofram de transtornos ansiosos ou transtornos depressivos. Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu vou fazer se você comentar aqui embaixo. Se você achou difícil algum dos termos que eu falei aqui, ou quer saber mais sobre como que funciona o cérebro e a sinapse de serotonina, eu convido você a conhecer o meu curso Descomplicando a Neurociência, um curso do básico ao avançado para todo mundo que quiser saber um pouquinho mais sobre o funcionamento do cérebro. Para você conhecer o curso, o link vai estar na descrição e no comentário fixado aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção e até mais!